Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Filipe encontrou-se com Natanael e lhe disse: encontramos aquele de quem Moisés escreveu na lei e também os profetas, Jesus de Nazaré, o filho de José. Natanael disse: de Nazaré pode sair coisa boa? Filipe respondeu: vem ver. Jesus viu Natanael que vinha para ele e comentou: aí vem um israelita de verdade, um homem sem falsidade. Natanael perguntou: de onde me conheces? Jesus respondeu: antes que Filipe te chamasse, enquanto estavas debaixo da figueira, eu te vi. Natanael respondeu: Rabi, tu és o Filho de Deus, tu és o Rei de Israel. Jesus disse: tu crês porque te disse, eu te vi debaixo da figueira? Coisas maiores que esta verás. E Jesus continuou: em verdade, eu vos digo, vereis o céu aberto e os anjos de Deus subindo e descendo sobre o Filho do Homem. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Podemos nos assentar, cantando mais uma vez o refrão do nosso salmo. Ó Senhor, vossos amigos anunciem vosso reino glorioso, vosso reino glorioso. Ó Senhor, vossos amigos anunciem vosso reino glorioso, vosso reino glorioso. Ó Senhor, vossos amigos anunciem vosso reino glorioso, vosso reino glorioso. Nós queremos também colocar na intenção dessa Santa Missa pela alma de Poliana Borges, que é da nossa comunidade Irmã Obra de Maria, que hoje faleceu lá na missão da África, e nós queremos rezar por essa nossa irmã que morreu no campo de missão. Mas a liturgia dessa quarta-feira, providencialmente, coloca diante de nós, para nossa reflexão e como provocação para a nossa vida, esse encontro de Bartolomeu com Jesus. E é muito interessante nós percebermos aqui algo de muito concreto, temos um entendimento muito real, muito concreto do chamamento de Deus e da docilidade do ser humano. Quando eu meditava, rezava com esse texto, o que me vinha era exatamente isso. O ser humano que está sempre em busca. O ser humano que, e aí falando de ser humano, estou falando de nós. Nós estamos sempre em busca. Existe em nós, dentro do nosso coração, essa dimensão dessa busca. Nós somos pessoas que estamos aí, buscando. Haja vista que Deus nos criou para Ele. O nosso coração não descansa, como diz Santo Agostinho, enquanto não descansar no Senhor. O nosso coração se inquieta. Essa busca incessante que o nosso coração vive, ela só vai se aquietar quando nós descansarmos no Senhor. Quando nós descobrirmos cada dia mais, e a partir da nossa experiência de Deus, que é nele que está a resposta de tudo aquilo que nós buscamos. Porque Deus nos criou para Ele, Deus nos fez para Ele. Não é num relacionamento,
Não é no poder, não é no dinheiro, não é no prazer, não são nas coisas desse mundo que o nosso coração vai descansar. Pelo contrário, nas coisas desse mundo a gente só se cansa, a gente só se esgota. E nós precisamos compreender isso, é no Senhor. Eu fiz o estudo bíblico nesse mês passado, no livro dos Atos dos Apóstolos, e lá no capítulo 17, Deus me trouxe assim aos olhos algo que eu já sabia, mas que Paulo traz como uma revelação muito preciosa. Quando Paulo está lá no Areópago, pregando para os gregos, falando para os gregos, ele traz exatamente essa revelação. A Bíblia nos traz, porque está aqui nos Atos dos Apóstolos, versículo 26 do capítulo 17. De um homem, ele fez toda a espécie humana para habitar sobre a terra, sobre toda a face da terra, tendo estabelecido o ritmo dos tempos e os limites de sua habitação. Ou seja, Deus colocou o ritmo no tempo. 24 horas no dia, 365 dias para um ano, 30 dias para um mês, ou às vezes quando tem 31. Deus colocou o ritmo no tempo. Claro, o homem foi decodificando esse ritmo, né? E nós vivemos dessa maneira hoje. E Deus também colocou um limite na habitação do homem sobre essa terra. Alguns chegam a 80, hoje está muito mais avançado, vai a 90, 100, não é? Mas o salmista vai dizer, alguns chegam a 80, porque naquela época as pessoas morriam cedo. E aí o versículo 27, assim fez, continua Paulo, para que buscassem a Deus. Paulo está dizendo aos gregos, Deus nos fez para que nós o buscássemos. Existe em nós essa dimensão própria de Deus na vida do ser humano. O homem é um ser em busca, exatamente porque Deus, como Paulo está revelando aos gregos, Deus fez o homem para que o homem buscasse a Deus. E aí Paulo vai dizer, e talvez as apalpadelas o encontrassem, a ele que na realidade não está longe de cada um de nós. Diga comigo, Deus não está longe de mim. Dá uma cutucadinha em quem está aí do seu lado, diga, Deus não está longe de você. Agora para todo mundo, inclusive quem está em casa, Deus não está longe de nós. E aí Paulo vai dizer aos gregos, pois nele vivemos, nos movemos e existimos, como disseram alguns dos vossos poetas. Paulo está ali trazendo uma revelação preciosa, exatamente porque os gregos buscavam a verdade. Eles estavam discutindo no Areópago porque eles estavam buscando a verdade. Bento XVI diz que a busca da verdade é a busca de Deus. Os cientistas que buscam a verdade, aqueles que estão no campo das ideias, que estão buscando a verdade, na verdade, talvez eles até se digam ateus, agnósticos, e vai lá, dando os nomes que eles querem. Mas Bento vai dizer que todo aquele que está buscando a verdade está buscando a Deus. É isso que Paulo está dizendo lá. E Filipe, Natanael, que é o mesmo Bartolomeu, eram homens que buscavam, que conheciam a palavra, que esperavam o Messias prometido. E eles estavam buscando a Deus. E Filipe se encontra com Natanael, que é o mesmo Bartolomeu, que nós estamos celebrando. Só o nome no evangelho é Natanael, no outro é Bartolomeu, mas é o mesmo. E ele se aproxima de Natanael e diz, encontramos aquele de quem Moisés escreveu na lei, e também os profetas, Jesus de Nazaré, o Filho de Deus. Ou seja, eu estava buscando, você também, Natanael, e nós o encontramos. Ele é Jesus de Nazaré, aquele que Moisés diz e os profetas também disse. Porque só encontra quem está procurando. Filipe encontrou porque no coração de Filipe estava essa procura, essa busca, esse anseio de encontro. Mas qual foi a resposta de Natanael? Você prestou atenção no evangelho? Está lembrado? O que ele respondeu? De Nazaré pode vir alguma coisa boa? Foi a resposta que ele deu. Porque como um estudioso, como alguém que conhece, porque os judeus sempre
prioriza o conhecimento da lei, o conhecimento dos profetas, pelo conhecimento bíblico realmente. O Messias viria de Belém e não de Nazaré. E os exegetas, os estudiosos dizem que Natanael era habitante de Caná da Galiléia, de uma cidadezinha vizinha de Nazaré. Você já viu disputa de cidade? Ah, porque eu sou de não sei aonde. Eu sou de Itaperuna, não gosto muito de quem é de Campos. Estou só dando uma ilustração, não estou dizendo que é assim. Estou falando, a minha cidade é Itaperuna, a gente não gosta de quem é Italva, de quem é de Ital. Fica aquela disputinha de cidade, não gosta de quem é de Pada. Claro, não tem isso não. Mas estou dizendo assim, imagina, não é? Então, Natanael de Caná, devia ter ali. Alguns estudiosos dizem que existia uma base militar do Império Romano em Nazaré. Então, o judeu já tinha repulsa. Era sombrio Nazaré, porque os militares estavam lá, romanos. Alguns outros estudiosos dizem que a vida do povo de Nazaré moralmente era muito baixa. Eles não eram muito fiéis. A gente não sabe. O que a gente sabe é que existia aqui esse preconceito de Natanael com relação a Nazaré. Ele vai dizer. Mas aí nós vamos perceber como Deus age, como o Senhor quer surpreender o ser humano, como tem propósito para a nossa vida. Muitas vezes nós nos fechamos nos nossos conceitos. Natanael estava fechado simplesmente num conceito, limitando Deus naquele conceito. Se não for assim, Deus não age. Como se Deus estivesse fechado num quadrado de uma mente. Mas Deus quer sempre surpreender, e Deus surpreende o nosso modo de pensar, de ver, as aparências. Muitas vezes a gente quer limitar esse agir de Deus, mas Deus não se limita ao condicionamento do ser humano, à mente do ser humano, ao pensamento de uma cabecinha fraca, porque Ele é Deus, Ele é dono de tudo, Ele sabe como agir. E eu quero dizer para você nessa noite, sem medo, você que veio aqui na missa do clube, Deus quer te surpreender como Ele surpreendeu Natanael. Deus quer te surpreender como Ele surpreendeu esse homem. Porque Ele surpreendeu aquele homem, que tinha o conhecimento, que se fechou, que deu essa resposta atravessada, fez um protesto, mas ali nesse protesto, põe em destaque a liberdade de Deus, que sempre surpreende as nossas expectativas, fazendo que nós o encontremos bem onde menos nós esperamos que nós o encontraríamos. Quando eu estava rezando, eu lembrava do testemunho de um jovem que eu acompanho, que é do Jovem Sarados, que é um dos primeiros que começaram com o padre Edmilson, do Léo, lá de São Paulo, aonde o Léo encontrou Jesus numa festa rave. Numa festa rave. Ali, no meio daquela loucura, tinha bebido, do nada, aquele jovem cai de joelhos e tem uma experiência com Deus. Onde o padre que vos fala encontrou Jesus num baile funk. Agora eu estou dizendo para você ir para o baile funk encontrar Jesus? Não estou falando isso. Eu só estou dizendo que Deus não se limita. Ele vai ao encontro. Ele quer o ser humano, Ele deseja, Ele dá o passo. Se Ele encontra uma brechinha, Ele transforma, Ele muda. E Ele vai surpreender Natanael. E Ele quer te surpreender, porque Ele quer dar sentido à sua vida, como Ele deu sentido à minha, deu sentido à vida do Léo. Eu conheço tantos testemunhos, se eu fosse contar para você, que você ficaria até escandalizado. Mas como é que Deus pode ter ido lá? Mas é porque Ele deseja o ser humano. E aí, Filipe, sabiamente, movido por Deus, diante daquela resposta, ele fala para Natanael: vem ver. Vem ver. Vamos lá. Eu quero te mostrar esse cara que eu encontrei. Ele é o Messias. Ele é o Cristo. Vem ver. Vem comigo. E aí começa o processo. Mas eu quero dizer para você,
algo importante, talvez você que está aqui e você que me ouve de casa. Tem muita gente que fica só na suposição, só maravilhado com aquilo que ouve, que Deus fez na vida do fulano, Deus fez na vida do Vinícius, que está aqui hoje, que veio testemunhar. Deus falou o nome dele pela boca do padre: Vinícius, eu estou te visitando e estou te curando. E fez na vida do Vinícius, ele testemunhou, tem os exames. Está aí, para todo mundo ver. Nós escutamos, pessoas se emocionam com o testemunho dos outros, em tantos momentos. Às vezes pessoas ficam até cheias de dúvida com relação à ação de Deus. Mas eu creio que chegou o momento para você, como chegou o momento para Natanael. Que tal você ver? E parar só de escutar o que Deus fez. Que tal você se abrir para que Deus faça na sua vida? Que tal, o que você acha de se aproximar dele hoje? Dizer: eu não quero só ficar escutando, eu quero te experimentar, eu quero te tocar, eu quero te ver. Que tal você deixar os seus conceitos desse Deus que você acha que é Deus e acaba não sendo, que está aí na sua cabeça, e você se aproximar da presença de Deus, do poder de Deus, da força de Deus, e deixar Ele mudar a sua vida, e deixar Ele tocar em você, você perceber em você, na sua vida, a força, o tamanho, a grandiosidade do amor desse Deus apaixonado. Bento XVI vai dizer assim: em nossa relação com Jesus, nós não devemos nos satisfazer com as palavras apenas. O nosso conhecimento de Jesus precisa, acima de tudo, de uma experiência viva. O testemunho de outra pessoa é certamente importante, pois normalmente toda a nossa vida cristã começa com um anúncio que nos é feito por uma ou mais testemunhas. Entretanto, nós mesmos devemos, depois de nos envolver pessoalmente numa relação íntima e profunda com Jesus, nos aproximar para viver essa experiência de intimidade. De modo semelhante, aí ele vai dizer: quando os samaritanos ouviram o testemunho de sua conterrânea que havia encontrado Jesus no poço de Jacó, eles quiseram falar com ele pessoalmente. Os samaritanos receberam o testemunho daquela mulher que estava sentada no poço. Ela voltou para a cidade e disse: eu encontrei alguém que falou tudo de mim. E eles disseram: nós queremos ir lá ver. Nós queremos encontrar com ele. Nos leve até ele. E a samaritana, Bento XVI está dizendo, e a samaritana levou o povo da sua cidade, aquelas pessoas que receberam o testemunho dela, até Jesus, diretamente a ele. E depois que eles conversaram com Jesus, eles disseram, olha só, está lá em João 4:42. Já não é por causa do que você falou que nós acreditamos. Nós acreditamos porque nós próprios o ouvimos e sabemos que esse é verdadeiramente o Salvador do mundo. Eles não ficaram só no que eles escutaram, eles foram até ele, eles quiseram ver, eles quiseram escutar. E aí, Filipe leva Natanael. Quando eles estão se aproximando, Jesus disse: aí está um verdadeiro israelita, aonde não há falsidade. Natanael toma um susto, peraí. Ué, o que ele está falando de mim? Como que ele sabe de mim? De onde ele me conhece? Porque Jesus sabia da sinceridade da busca daquele coração. Jesus sabia da sinceridade daquele homem que estava atrás do Messias, sim, mas ele tinha sido instruído pela palavra. Jesus sabia que aquele homem buscava a Deus não por interesse, não momentaneamente e não funcionalmente como muitos buscavam,
Como alguém que tem um guarda-chuva e que usa o guarda-chuva quando está com o sol muito quente ou quando está chovendo. Mas aí depois que não está chovendo, que nem está sol, esquece do guarda-chuva. E tem muita gente que busca Deus assim, funcionalmente. Ele só serve para mim quando é necessário que alguma coisa aconteça. E Jesus sabia que era sincera a busca daquele homem. Por isso que Jesus diz, o salmista vai dizer, né, no Salmo 32, versículo 2. Feliz o homem em cujo espírito não há falsidade. Natanael sabia da necessidade. Eu pergunto para você, você sabe, você tem noção, consciência da necessidade que nós seres humanos temos de buscar a Deus, de entender que sem Deus nós não somos nada, de entender aquilo que lá Paulo disse no Areópago, nós fomos criados para um objetivo. Você foi criado para ser rico? Você foi criado para ser conhecido? Você foi criado para ser aplaudido? Você foi criado para ser uma pessoa importante? Não! Você foi criado para buscar a Deus. O resto vai ser consequência do seu trabalho, do seu esforço, dos dons que você recebeu e você vai potencializando eles em Deus. Mas a essência, nós fomos criados para buscar a Deus. E aí, Natanael faz a perguntinha-chave: de onde você me conhece? Jesus disse: eu te vi quando você estava debaixo da figueira. O que tinha debaixo da figueira? Não me pergunta não, que eu não sei. Que a gente é curioso, né? Mas aquela palavra era uma palavra de conhecimento. Como o Vinícius recebeu uma palavra de conhecimento. Eu falei o nome. Era ele. Lá, onde mesmo? Barão dos Cocais. Nem sabia que tinha essa cidade. Jesus sabia. Eu falei a palavra de conhecimento. Deus me deu a palavra ali naquela hora. Mas para mim aquela palavra não tinha nenhum significado. Mas na vida dele foi uma bomba de bênção. Se existe bomba de bênção, né? Mas foi extraordinário. Para mim não, Deus falou o nome, eu fui lá e falei, mas na vida dele teve efeito. O que você sentiu, meu filho, foi exatamente o que Natanael sentiu. Aquela palavra de conhecimento, porque Deus desnudou. Jesus deixou Natanael peladão. Tirou tudo aquilo que eram as resistências, a soberba do conhecimento. Você me viu debaixo da figueira, né? Sabe como que Natanael foi martirizado? Ele foi esfolado, tiraram a pele dele. Lá no juízo final de Michelangelo, né? Na Basílica de São Pedro, tem lá Natanael segurando a pele dele. Porque foi arrancada a pele dele. Até o martírio diz daquilo que ele experimentou ali naquela hora. Jesus deixou ele peladão. Não tinha mais resistência. Deixou, eu ia usar uma palavra feia, mas eu vou usar não. Porque na gíria é outra coisa. Mas Natanael ficou ali, nu diante de Deus. Ele não tinha mais resistência. Ele não tinha mais argumento. Porque Deus conhece o coração. O salmista vai dizer: Deus sonda o coração. Deus conhece você muito mais do que você pensa que você tem conhecimento. Deus é infinitamente mais sábio do que você acha que é um conhecedor, que é um estudioso, que sabe muito. Natanael sabia muito, mas naquela palavra de conhecimento, eu te vi debaixo da figueira. Na mesma hora, Natanael diz para Jesus: Rabi, que deu os argumentos. Tu és o Filho de Deus, tu és o Rei de Israel. Que encontro, que transformação, que surpresa, que experiência. Você já fez uma experiência assim de Deus te tocar dessa maneira? De Deus falar de você dessa maneira? Se você não fez, se abra para fazer. Porque Deus conhece de você, Deus quer segredar a você os mistérios do seu coração. E Ele quer dizer para você: olha, sujeito, você tem jeito, olha, sujeita, você tem jeito, olha, eu estou do seu lado, eu estou contigo, eu não te deixo, eu não te abandono, eu quero te dar sentido na vida, eu quero fazer algo de tremendamente poderoso na sua vida. E Natanael naquela hora se entregou, se rendeu, adorou.
rendeu o coração a Deus, rendeu a vida ali naquele momento. Meu Rabi, meu Deus, Rei de Israel. Ele perguntou: me dá aí seu passaporte, você é de Belém? Deixa eu ver sua certidão de nascimento. Está aí no seu bolso, Jesus? Porque eu preciso de comprovação para saber se o senhor é o Messias. Não precisou, querido. Na hora daquela palavra, a vida de Natanael foi transformada. Eu queria dizer para você que veio aqui hoje: Deus te conhece. Deus já te viu debaixo da figueira. Talvez até fazendo sujeira. Já te viu. Deus já te viu debaixo da figueira. Ele conhece as suas virtudes, Ele conhece os seus pecados, Ele conhece as suas qualidades, Ele conhece os seus defeitos, e Ele insiste em dizer para você nessa noite que Ele te ama e que Ele quer transformar a sua vida. Você está entendendo? Ele insiste nessa noite em dizer que Ele tem uma vida abundante no Espírito para você. Ele quer fazer o que Ele fez com Natanael. A primeira encíclica que o nosso Papa Emérito escreveu, Deus Caritas Est, no número 1, ele vai dizer assim, ficou marcada, essa palavra vive na minha cabeça: nós cremos no amor de Deus. Deste modo, pode o cristão exprimir a sua opção fundamental de sua vida. Ao início do ser cristão, não há uma decisão ética ou uma grande ideia, mas o encontro com um acontecimento, com uma pessoa que dá à vida novo horizonte e dessa forma um rumo decisivo. Deus quer dar ao Padre Roger, qual o seu nome? Deus quer dar a você exatamente isso que Bento XVI está traduzindo do encontro. Ele quer fazer com que, ao encontrarmos-nos com essa pessoa que é Cristo, Ele quer dar à nossa vida um novo horizonte. Ele quer dar à nossa vida, à minha vida e à sua vida, um rumo definitivo. Pergunta para quem está aí do seu lado: qual é o rumo definitivo que Deus quer dar para a sua vida? Você sabe? Diga para esse irmão: ó, ele te viu debaixo da figueira. Eu não sei o que você estava fazendo lá, rapaz, mas eu sei que ele te viu debaixo da figueira. Diga para quem está do seu lado: qual é o rumo definitivo da sua vida? Dá uma sacudida nele. Oh, querido, o rumo definido da sua vida, definitivo da sua vida, é o céu, o encontro com Jesus Cristo. A transformação que Ele faz na minha vida e na sua vida é para colocar a nossa vida no rumo do céu, para que nós caminhemos na direção, naquilo que é a vontade de Deus. Mas nós precisamos chegar num nível de intimidade. Deus tem me incomodado, Ele está trabalhando na minha vida nesse tempo. Eu ainda não sei onde Ele vai me levar. Estou falando de mim. Mas eu estou buscando incansavelmente na minha vida pessoal, de intimidade com Deus, chegar num nível de intimidade que nada mais importe na minha vida a não ser Deus, que não importe nada na minha vida a não ser Deus. Deus quer nos levar a esse nível de intimidade. Não importa o que falam de mim, não importa o meu nome, não importa, nada importa, a não ser Deus. E onde Deus me tocou? Na palavra, porque eu amo a palavra de Deus, eu estudo todo dia a palavra. Lá em Filipenses capítulo 3, Paulo vai dizer assim, mas versículo 7 do capítulo 3, Filipenses capítulo 3, versículo 7. Paulo vai dizer assim: mas essas coisas que eram ganhos, para mim, considerei-as prejuízo por causa de Cristo. Mais que isso, eu julgo que tudo é prejuízo diante deste bem supremo, que o conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor. Por causa dele eu perdi tudo, e considero tudo como lixo, a fim de ganhar Cristo
e ser encontrado unido a Ele. Mas parece que no tempo atual a nossa experiência está sendo o contrário. Ao invés da gente ter tudo como lixo, a gente está querendo pegar tudo de volta. Ao invés de ter tudo como lixo, a gente está voltando às coisas do passado. Ao invés de ter tudo como lixo, de querer só Cristo, a gente está querendo tudo de novo, a gente está querendo poder, a gente está querendo prazer, a gente se embriaga das coisas do mundo. Olha aí, ao invés de querer Cristo, quer caçar Pokémon. Olha aí, ao invés de querer Cristo, o cara se embriaga assistindo série na TV, uma atrás da outra, passa a madrugada ao invés de querer Cristo. Nada mais me importa. Eu quero uma intimidade que me leve a isso, que nada mais me importe a não ser Cristo. Foi isso que os apóstolos viveram, por isso que o padre está de vermelho, ó. Nada mais, nem a minha vida, eu vou ser esfolado, vão arrancar a minha pele, por causa de Cristo, mas por quê? Nada mais me importa, diácono. Eu encontrei aquilo que mais importava na minha vida. Esse é o martírio de Natanael. Eu encontrei, nada mais me importa a não ser Ele. Nós precisamos querer isso. Nós precisamos buscar isso. Nós precisamos desejar isso, porque eu posso dizer para você, com toda sinceridade, você será muito mais feliz do que você pensando que tudo que o mundo pode te oferecer vai te dar algum pouquinho de felicidade. Se nada mais te importar a não ser a Cristo, eu posso dizer aqui, você vai ser a pessoa mais feliz da face da terra. Porque nada pode preencher o coração do homem em plenitude que não seja o seu Salvador Jesus Cristo. Amém? Nada mais importa a não ser a Cristo. E nós vemos nessa figura de Natanael uma escassez de informação. Alguns historiadores dizem que ele evangelizou a Índia, mas nós não temos muita coisa para falar dele. O que nós temos diante de nós para dizer de Natanael é a sua adesão a Cristo, vivida e testemunhada. Mas eu não sei se você percebeu, se você pegar os evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas, João, você não vai encontrar nada de extraordinário, de sensacional que Natanael fez. Vamos dizer assim, ele era um cara comum, que encontrou Jesus Cristo, o que tirou ele do comum de todos os homens. Encontrou Jesus Cristo. A sombra dele não curava, não tem nada na Bíblia falando disso. Pano nenhum que tocava nele talvez curasse, não tem nada. Pode ser que curava, porque ele era um homem de Deus. Mas não tem nada de sensacional. Porque o próprio Jesus, a quem cada um de nós é chamado a dedicar a própria vida e a própria morte, é e continua sendo o extraordinário. Não é Natanael, é Jesus, o extraordinário, que mudou a minha vida e cada dia muda e quer mudar a sua. Você quer? Alguns fizeram igual a lagartixa. Quer. Outros ficaram em dúvida. Eu volto a perguntar para você, você quer? Feche um pouquinho os seus olhos na presença do Senhor. Até que nada mais importe. Ai, que tudo seja lixo. Diante da grandeza desse encontro que eu tive com Cristo. Jesus, eu só te peço uma coisa nessa hora para esses meus irmãos que aqui estão. Que como Natanael te encontrou, Filipe o levou, e aquela palavra de conhecimento atingiu profundamente a alma daquele homem. Que cada um desses irmãos que vieram aqui, dessas irmãs, possam encontrar-se contigo, Jesus. Que cada um daqueles que estão agora nos escutando pela rádio, ou assistindo pela televisão, acompanhando pela internet, pessoas em presídios, em casas de recuperação, em hospitais,
pessoas em casa, na sala da sua casa, talvez na cozinha ou no quarto, aonde estiver, ouvindo pelo rádio de um carro, num caminhão. Eu quero pedir que nessa hora o Senhor vá ao encontro desses irmãos e dessas irmãs, e também desses que estão aqui. São jovens que estão aqui, inúmeros jovens, Senhor. São adultos, são anciãos, tem criança aqui. E eu quero te pedir, Jesus, que o Senhor vá até eles nessa noite e que eles te encontrem. Eu só provoquei o sabor, o desejo, a vontade, a descoberta de que foi para isso que nós fomos criados, para te buscar. Só tem sentido a nossa vida em ti. Não adianta, Senhor, eu ter uma conta bilionária, não adianta eu ter o melhor se eu não tenho a ti. Tudo vai faltar. Então que cada um deles agora, em cada realidade da história, do sofrimento do tempo presente, das lutas que enfrentam, das realidades familiares, eu estou pedindo, Jesus, vá ao encontro de cada um deles, para que nada mais importe a partir de então, para que eles, ao encontrarem-se com o Senhor, eles possam dizer como Paulo: eu tenho tudo como lixo diante do que eu encontrei. Eu quero, Senhor, vai dizendo para ele agora, eu quero te encontrar. Vai falando para ele, eu quero ter a minha vida alcançada como Natanael teve. Fala para ele, eu quero mudar, Senhor, eu quero, só o Senhor pode. E eu te dou agora a abertura do meu coração, eu abro o meu coração para que o Senhor entre. Entra agora, Senhor, dá sentido. Talvez eu tenha andado triste, talvez eu esteja andando abatido, cabisbaixo, como alguém derrotado. Mas hoje, Senhor, faz na minha vida essa obra. Faz na minha vida como o Senhor fez em Natanael, como o Senhor fez em Filipe. Faz na minha vida como o Senhor fez em Paulo, em Maria Madalena. Faz na minha vida essa obra, que nada mais importe, porque o Senhor é o sentido de tudo. De tudo. De tudo. Canta para ele, eu quero me apaixonar por ti, canta. Eu quero me apaixonar por ti. Declara sem medo, eu quero. Eu quero me apaixonar por ti. E só contigo ficar. E só pra te olhar. E me deixar ser conquistado por ti. Canta mais uma vez, eu quero me apaixonar. Eu quero me apaixonar por ti, Jesus. Eu quero me apaixonar por ti. Só contigo. E só contigo ficar. Só pra te olhar. Só pra te olhar. E me deixar. E me deixar ser conquistado por ti. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre. CançãoNovaPlay.com. Assine já!